Então, geradores reais. O que são geradores reais? Já tivemos a aula a respeito de geradores elétricos, na qual, quando a gente estava começando a falar a respeito de circuitos elétricos, é um elemento muito importante, porque sem o gerador, você não tem a corrente elétrica necessária para que se tenha um circuito elétrico, tá? Eles são os responsáveis pela DDP, pela tensão elétrica. Então, o gerador elétrico, ele disponibiliza uma DDP ao circuito elétrico de um ponto ao outro, né? Através do que chamamos os polos, né? A gente tem o polo positivo, o polo negativo do gerador, seria o potencial maior ou o potencial menor. E essa diferença de potencial é a responsável pela corrente elétrica do circuito, tá? E se não tem corrente elétrica, não tem circuito. Portanto, o gerador é um elemento essencial ao circuito elétrico. Bom, mas se a gente já falou de geradores, o que tem de novo? Porque estávamos trabalhando com geradores ideais. Como vocês sabem, estão estudando física 5 agora, todo momento que estuda física, a gente trabalha com algum elemento ideal, uma situação ideal. Que seria uma situação perfeita, simplificada ao máximo possível para facilitar o seu estudo, tá? E é o mesmo caso para o gerador ideal. Então, vamos entender o que é o gerador ideal para podermos estudar o gerador real, tá? Então, o gerador elétrico, ele possui essa força eletromotriz. Acho que vocês já estão um pouco familiarizados, porque na aula inicial de circuitos eu cheguei a mostrar esse slide para vocês, a definição de força eletromotriz. Então, dizemos que essa força eletromotriz é responsável, né, é a DDP que o gerador cria e depois é mandado para o circuito. Então, mandar para o circuito a gente chama de tensão elétrica, tá? No gerador ideal, perfeito, não há perdas de energia. Então, toda força eletromotriz que o gerador é capaz de produzir, digamos assim, ele fornece ao circuito, tá? A representação também está aqui na imagem, ó. Quando aparece esse símbolo, ele representa o nosso gerador do circuito. Isso aqui é a representação do gerador ideal, tá? Um lado maior é o positivo, um lado menor é o negativo, tá? Tanto faz se é direita ou esquerda. Você vai olhar o tamanho para ver quem é o maior ou menor, vai ser o positivo ou negativo, ok? Esse é o gerador ideal. E o gerador real? O gerador real, ele tem uma queda da tensão que ele produz em relação ao que ele manda para o circuito, porque ele possui uma resistência interna. O que é essa resistência interna? Bom, a gente estudou também, quando começamos a falar a respeito de circuitos, esse elemento do circuito, essa característica chamada de resistência, que seria uma tendência a se opor à corrente elétrica, né? Inclusive, aqueles dispositivos, os resistores, a característica principal deles é que possuem uma resistência tal que, ao passar corrente elétrica, eles geram aquecimento. Então, essa resistência interna do gerador real é como se fosse um resistor interno que ele tem dentro dele, que consome parte da energia inerente à corrente elétrica, tá? Então, basicamente, a diferença do gerador ideal e o real é essa. O gerador ideal, ele não tem resistência interna, ou tem uma resistência interna igual a zero. Matematicamente, é a mesma interpretação. Observe aqui nessa equação. O que acontece se a resistência interna... Se a resistência interna for zero, zero esse lado da equação e sobra U é igual a E. Ou seja, a força eletromotriz toda que o gerador produz é fornecida ao circuito, tá? Essa equação que vocês estão vendo aqui é chamada de a equação do gerador real, tá? E a representação do gerador real está aqui nessa figura embaixo. O lado maior é o polo positivo, o lado menor é o polo negativo. Poxa, é igual o gerador ideal? Sim, é igual, com uma diferença. Agora tem uma resistência ao lado do polo. O polo positivo, o polo negativo, tanto faz. O que importa é que existe uma resistência inerente ao próprio gerador, que não é por conta de outros dispositivos, de outros resistores colocados no circuito. Ela pertence ao gerador, tá? Bom, corrente de curto-circuito. Qual que é o significado disso? Você já deve ter ouvido falar a respeito de curto-circuito, né? Quando você pega um fio e conecta, liga direto no outro e queima um aparelho. Mas o que é esse curto-circuito? A gente tem um curto-circuito quando você, por meio de condutores, por exemplo, um fio, você liga diretamente os dois polos do gerador. Fazendo isso, você faz com que tenha uma corrente que passa com menor resistência possível. Se passa uma corrente por menor resistência, significa que a corrente elétrica é maior.
Então, curto-circuito é quando você liga diretamente os dois polos do gerador, fazendo que passe uma grande quantidade de corrente elétrica por ele, tá? Vocês já devem ter visto, inclusive na internet, aqueles testes, aquelas experimentos que fazem de pegar uma chave de fenda e encostar nos dois polos da bateria do carro e fazer faísca. É mais ou menos aquilo no caso da corrente de curto-circuito. Que no caso da chave de fenda, ela ainda possui uma certa resistência, tá? Então, por isso que não estraga de imediato a bateria, mas de forma alguma é recomendável fazer esse tipo de coisa, tá? Na verdade, é até perigoso. Corrente elétrica, já discutimos isso, existe um risco inerente à corrente elétrica, tá? De baterias, o risco é menor do que se você fizer, por exemplo, na rede de tensão residencial. Se você pegar dois fios da tomada, digamos que você abre a tomada, pega lá o fio que liga um lado no buraco da tomada e o fio do outro, e juntar os dois, você fecha o curto-circuito. No caso da tomada, o risco é muito maior do que a bateria do carro, porque ali você tem a rede alternada, você não tem uma limitação da quantidade de carga que possa passar, e pode trazer danos gravíssimos, pode queimar a instalação elétrica inteira da sua casa se o disjuntor não funcionar a tempo, tá? Isso na melhor das hipóteses, tá? Ao fazer esse tipo de ação, você está correndo risco de vida, não há motivo para você querer fazer isso. Só que isso é o chamado curto-circuito, ok? Uma característica é que, como não há um circuito, outros resistores, outros aparelhos por qual está passando corrente elétrica, você tem a maior corrente elétrica possível que um gerador pode fornecer, é exatamente corrente de curto-circuito, tá? E é por isso que é perigoso você fazer isso, é uma corrente elétrica muito grande, e, em geral, o próprio gerador ele pode ser danificado por conta dessa corrente de curto-circuito, tá? Vou mostrar agora para vocês a equação da corrente de curto-circuito. No caso da corrente de curto-circuito, a tensão mandada é zero. Por quê? Porque você está conectando um polo ao outro diretamente, ou seja, você está fechando ali aqueles polos, a tensão é zero. A tensão, ela significa a diferença de potencial. Se você liga os dois polos, a diferença é zero. Eles vão estar juntos, vão ser iguais, tá? Essa aqui é a equação do gerador que eu tinha mostrado logo antes para vocês. Se a tensão é zero, sobra os restantes dos elementos da equação. Passo para o outro lado a resistência vezes corrente aqui, e vezes R, esse ICC, né, corrente de curto-circuito, e finalmente passo dividindo a resistência. Então, a corrente de curto-circuito é igual a força eletromotriz da bateria dividido por sua resistência interna. Ok? O gráfico do gerador real, ele vai ter essa imagem. Sempre uma reta descendente, indo do eixo da tensão até a corrente. Claro, quando a gente fala de gráfico, em um circuito, o gráfico relevante é o gráfico da tensão versus corrente elétrica, tá? Então, ele é sempre limitado desse ponto a esse ponto. Esse ponto onde ele toca no eixo da tensão, o eixo vertical, é exatamente o valor da força eletromotriz. E, conforme vai aumentando a corrente elétrica, você vai ter até o máximo, quando a tensão é zero, a corrente máxima que o gerador pode ter, que é a corrente de curto-circuito. Ok? Potência do gerador. A gente fez um estudo de potência de circuitos elétricos. Está relacionado com a energia referente à corrente elétrica no circuito. No caso da potência do gerador, temos a potência relativa à tensão que ele fornece ao circuito, certo? Então, primeiro, temos uma potência útil, que é dada por essa relação. Você vê que a equação é parecida com o que vocês já trabalharam em circuitos elétricos. Por quê? Porque a gente não está fugindo das equações de circuitos. A própria equação do gerador, que eu mostrei um pouquinho antes para vocês, ela ainda está em acordo com a lei de Ohm, que foi a segunda equação que eu passei para vocês quando estávamos iniciando o estudo de circuitos. Então, potência útil é igual a tensão. Esse U é a tensão que está sendo mandada para o circuito. Por que útil? Porque quando você liga um gerador, você quer que funcione o circuito. Então, o que é importante é exatamente a tensão que ele fornece ao circuito, vezes a corrente elétrica que ele está fornecendo ao circuito. Potência dissipada. Dissipado seria aquilo que é perdido, desperdiçado na forma de calor. E é inerente à resistência interna desse gerador, tá? Então, a potência dissipada é igual a R vezes V ao quadrado, onde o R
é a resistência interna, e o I é a corrente elétrica que está passando pelo circuito, tá? Que está saindo do gerador. É a mesma. E potência total, que tem o significado da potência, a somatória, né, de todas as energias, a útil e a que está sendo perdida. Então, a gente tem essas duas relações. A primeira, a força eletromotriz vezes corrente. Por quê? Porque é toda a força eletromotriz produzida. Uma parte acaba sendo reduzida por causa da resistência interna, mas o total produzido é a força eletromotriz, ok? E aqui, então, força eletromotriz vezes corrente, ou também potência útil mais dissipada, óbvio. Potência total é aquilo que você usou, mais aquilo que você perdeu, ok? Bom, sobre o gerador real, é isso que eu tinha para passar para vocês agora. Ah, desculpa, já ia me esquecendo de falar do rendimento. Se fala de potência, é importante falar de rendimento. O que é rendimento? É o quanto se aproveita desse gerador, o quanto se aproveita da energia, certo? O gerador ideal, perfeito, ele tem um rendimento igual a 1. No gerador real, vai ser a potência útil sobre a potência total. Quanto maior for a proporção de potência útil sobre o total, melhor é o rendimento dele. Por quê? Porque melhor ele está aproveitando a força eletromotriz que ele produz. Tá? Então, o rendimento é dado por essa relação. Potência útil dividido pela potência total. É comum falar de rendimento e cobrar o valor em porcentagem, mas é fácil. O rendimento ele sempre vai ser um valor entre 0 e 1. 0 significa que ele não usou nada do que produziu, seria algo inútil. E 1 seria o ideal, perfeito. 100% de rendimento é o rendimento do gerador ideal. Então, o valor multiplicado por 100, você tem o rendimento desse gerador em porcentagem. Tá? Você calcular, o rendimento deu 0,8 vezes 100, 80% de rendimento. Ok? Bem, então agora vamos trabalhar alguns exemplos de cálculo envolvendo os geradores reais. Exemplo 1. Um gerador real de resistência interna igual a 2 ohms e força eletromotriz igual a 13 volts foi ligado ao circuito elétrico, fornecendo a ele, isto é, ao circuito elétrico, tensão elétrica igual a 12 volts. Qual é a corrente elétrica nesse circuito? Bom, quais são as informações? Primeiro, resistência interna do gerador, 2 ohms. Próxima informação, está aqui enunciada, a força eletromotriz do gerador, 13 volts. E tensão elétrica, 12 volts. Poxa, professor, mas tensão e força eletromotriz, elas são dimensionadas da mesma maneira. Exatamente. As duas são dimensionadas em volts. Como diferenciar força eletromotriz de tensão? Bom, em geral, o próprio enunciado vai estar indicando isso, tá? Mas é uma regra que, como força eletromotriz é o produzido e a tensão é o que é enviado, o que é útil ao circuito, obviamente a tensão sempre vai ser menor que a força eletromotriz, tá? Bom, quanto que está perdendo aqui, ó? Ele produz 13 e manda para o circuito 12. Ou seja, esse 1 volt está perdendo por conta da resistência interna que o gerador possui, tá? Então, a pergunta, qual é a corrente elétrica no circuito? Tá? Vamos resolver, então, utilizando a equação do gerador, tá? Então, aqui estão as informações que eu tirei do enunciado do exercício. Essa é a equação do gerador, U é igual a epsilon menos R vezes I. Cuidado, tá, gente? Ó, vamos substituir aqui os valores, mas tem um cuidado que você tem que tomar no cálculo aqui, tá? U é o 12, igual a epsilon 13, menos 2 vezes I, tá? Qual que é o cuidado que você tem de tomar? Esse 2 aqui, ele está multiplicando o I, ele está junto com o I. Pensa nesse aí como se fosse o X. Se tem uma incógnita, você não pode subtrair aqui, tá? É o principal erro que eu vejo nesse tipo de exercício, é exatamente quererem subtrair esse pedaço aqui. Vocês não podem fazer isso. O que vocês têm que fazer? Esse 13, que está aqui desse lado, eu vou ter que mandar para o outro lado. Então, vai ficar 12 menos 13 é igual a menos 2 vezes I. 12 menos 13 dá menos 1, igual a menos 2 vezes I. Passo menos 2 dividindo. Menos 1 dividido por menos 2, né? Menos com menos fica mais. 1 dividido por 2. Corrente elétrica igual a 0,5, meio ampere.